Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o professor Matheus Góes. Estarei dando continuidade aqui na matéria de História e Geografia Veterotestamentária. Esse vídeo que você está assistindo é a nossa aula de número 3. Infelizmente nós não conseguimos estarmos juntos, mas estou deixando aqui essa videoaula gravada para juntos nós aprendermos mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Onde você está, te convido a fechar os teus olhos nesse momento e juntos nós fazemos a oração para darmos início à nossa aula. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, ter sido liberada a cada um de nós, ter sido entregue, Senhor, ter sido, Senhor, transferida teu conhecimento, tua revelação do teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, nos impele agora a aprendermos mais sobre ti, ó Pai, abençoa aqueles irmãos que estão me ouvindo, que estão vendo, Deus, que o teu Espírito possa estar junto com eles agora, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela ciência, Pai, pela internet, Jesus, que nos faz ter encontros como esse. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por todo o corpo, Senhor, da ETADEF, desde a direção ao administrativo, os nossos alunos, aos nossos professores, nós te damos graças por tudo. Nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá temor de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Essa é a nossa videoaula da terceira aula de História e Geografia Veterotestamentária, nível 1. Logo mais, vocês já estarão estudando nível 2 da História e Geografia do Velho Testamento e aprenderão mais e mais ainda. Meus amados irmãos, sempre gosto de começar a nossa aula lendo o versículo bíblico. Se você quiser acompanhar comigo, vamos ler Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Se você acompanhar comigo, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande, como é que está escrito aqui, meus irmãos, uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Dando continuidade na nossa aula, nós estaremos estudando nesta videoaula sobre os patriarcas. Já falamos um pouco sobre isso, já falamos sobre o que é história, o que é geografia, né? Só recapitulando com os nossos amados irmãos, nós já vimos, estudamos o que é teologia, né? Já trabalhamos o termo. A teologia é um estudo sobre Deus, mas também podemos considerar que a teologia é um estudo sistemático sobre Deus através de doutrinas bíblicas, certo? Aquele estudo que ele é organizado, aquele estudo que ele trabalha apenas doutrinas que contém na Bíblia. Nós estudamos tudo isso já, né? Vocês lembram que a gente acabou vendo também sobre o que significa história, o que significa geografia? Você que tem as suas anotações aí, acompanhe comigo, né? História significa o quê? História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado. Lembra que nós vimos, para a gente entender o nosso presente, a gente olha para onde? Para o passado. Muito bem, você que pertenceu, você que participou da aula, você se lembra muito disso, né? E esse hábito de estudar a história, muitas das vezes ela vai ter uma narrativa, ela vai ter uma inquirição. Vocês lembram que a gente falou sobre inquirição, né? A inquirição é o ato de indagar, é o ato de questionar, de colocar ali em dúvida, né? Por que está escrito isso? Por que foi dessa forma? E olhando para o passado, a gente consegue compreender onde nós chegamos agora no presente, né? E lembra o que é a geografia? A geografia é bem parecida com a história, mas é o diferente, né? A geografia, ela olha hoje, né, para o futuro. Lembra que a gente falou? A geografia, ela estuda não somente a complexidade, né, da Terra, seus sais minerais, tudo mais, não, mas ela estuda também a política, a economia, a cultura, a estrutura, né, a própria arquitetura do ambiente. Nós vimos que para a gente estudar a geografia, a gente olha para a gente entende o passado olhando para o futuro. Então, as coisas hoje são bem ajustadas, são bem organizadas, mas nem sempre foram assim. Então, de onde partiu? E aí a gente vai juntando a história, a geografia, para a gente transformar, né, na historiografia.
E aí essa historiografia, ela vai acabar trazendo esse conhecimento de como as coisas acontecem, como se acontece, como ocorreu os acontecimentos da humanidade, né? E sempre lembrando, nós estamos estudando uma história bíblica, uma geografia bíblica. Existe sim um estudo humano sobre história e geografia, mas nós estamos olhando para a história e geografia bíblica. A mim, meus amados irmãos, você está conseguindo acompanhar comigo? O professor Matheus está falando um pouquinho mais rápido agora, mas é que a gente está só lembrando um pouco do que nós já estudamos, né? Lembrando que a história, que a geografia, com a menção do Velho Testamento, a gente já viu isso. A pré-história bíblica, nós já vimos também, né? Os acontecimentos antes de terem relatos bíblicos escritos. Nós vimos sobre as tábuas de Quiche, que são um dos monumentos mais antigos que o ser humano conseguiu encontrar. A gente falou um pouquinho sobre a história da criação, nós vimos sobre o significado da palavra dia, nós vimos muito bem isso. Lembrando, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o professor Matheus gosta de fazer bastante pergunta, né? Lembra o significado da palavra dia na criação? Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Essa palavra significou um dia de 24 horas, significou um dia de apenas uma estação, significou um dia de 12 horas, somente na parte da manhã, somente na parte da noite. Vocês lembram que a gente viu isso? Quanto tempo significa a palavra dia, né, no âmbito da criação de Deus? Nos 7 dias que Deus criou os céus e a terra. Quanto é o significado? Vocês lembram? É 24 horas, né? Lembra que a gente viu sobre isso? Deus sempre dava a instrução, manhã e tarde, né? Então a gente acaba trazendo a conotação. Lembra que a gente viu, né, o significado da palavra dia? Toda vez que vem ali um período depois ou antes, ele significa um período de 24 horas. E Deus sempre menciona isso na sua criação. Nós vimos aqui também a palavra Bará, né, que o único ser que a utiliza na Bíblia é o próprio Deus, que é o único que tem poder de criar todas as coisas. Nós vimos sobre a questão da criação, do dilúvio, nós vimos sobre a genealogia, né? A localização do Éden também nós trabalhamos um pouco. Nós vimos mais ou menos onde se localiza ali a área de Jerusalém, de Israel. Nós trabalhamos aqui um mapa, trabalhamos também conversando um pouco sobre o início da civilização humana, né, que se deu entre ali mais ou menos na Mesopotâmia, onde a gente conhece bem, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Você lembra muito bem disso. A gente viu a possível localização do Éden também, referente aos textos bíblicos que falam sobre o rio Eufrates e o rio Tigre, né, trabalhando o texto bíblico. Vimos aqui também a palavra Nod, né? Você lembra muito bem sobre Caim, depois que ele mata Abel, ele se tornou um peregrino, alguém que não tinha para onde ir, ele ficou perambulando por aí, né? Uma peregrinação sem qualquer destino. O primeiro nômade, vamos se dizer assim, né? Um homem saiu sem destino depois de ter pecado. Ele fica perambulando, ele fica sem rumo, ele se torna um fugitivo da face do Senhor. Trabalhamos sobre dilúvio, trabalhamos. Na última aula começamos a trabalhar sobre a Torre de Babel, falamos um pouco sobre ela. Nós falamos sobre os zigurates. Mas vamos lá. Trabalhando um pouquinho sobre a Torre de Babel para a gente recapitular. E esse seria o tema dessa aula. Meus amados irmãos, continuando, eu peço perdão para os irmãos, é a primeira vez que eu estou tentando fazer essa videoaula, então às vezes vai dar uma travadinha que eu vou me ajustando aqui junto ao equipamento. Mas quero começar com vocês conversando um pouquinho sobre a terceira aula, a aula número 3, sobre a Torre de Babel. A gente já pincelou no final da aula de número 2 esse assunto, mas só para a gente ajustar e terminar esse tema, tá? Esse tema está lá na página número 31, você pode conferir depois no livro, tá? Até se você quiser ver aqui,
Lá no livro ela vai falar ali sobre a Torre de Babel, certo? Vai citar ali no Gênesis capítulo 11, os nossos escritores da nossa apostila vão comentar ali o tema, né, sobre as evidências arqueológicas que tem, sobre toda a situação que coopera, tá? A gente consegue verificar ali, por exemplo, a Torre de Babel, nós vamos acabar entendendo que ela não foi uma simples torre, né? Até comentando com os irmãos, compartilhando com os irmãos aqui nessa aula, nós acabamos vendo que a Torre de Babel, muitos imaginam que foi uma construção que se deu, o homem tentando tocar ao céu, o homem tentando construir alguma coisa que lhe fosse possível chegar até Deus, talvez até se tornar como Deus. Deus veio, separou, mudou o pensamento de todo esse povo, colocou vários idiomas ali, acabou confundindo eles, e até como um motorista do Uber que eu peguei esses dias, ele falou: algumas igrejas são igual a Torre de Babel, quando tu entra, tu passa por debaixo de uma escada, e não é bom entrar por debaixo, não é bom passar por debaixo de escada, que isso ela atrai uma coisa negativa, e nós precisamos compreender isso, que na verdade essa história quando nós vamos entrando na teologia, ela nos mostra não somente a importância, não somente a explicação das diversas línguas, diversos idiomas que surgiram, mas também essa história, na verdade, ela nos demonstra sobre a teologia de um culto, né? Demonstra sobre um ajuntamento do povo de Deus quando eles se reúnem, e a gente precisa compreender isso teologicamente. Eu vou conversar com os irmãos rapidamente, não quero perder muito tempo sobre isso, não seja um assunto importante, mas eu quero tratar ainda sobre os patriarcas, tá? Na aula de número 3 para na aula de número 4, que a gente vai se encontrar na segunda-feira, a gente conversar sobre o Êxodo, sobre Moisés, tá bom? Então vamos lá, meus amados irmãos, como vocês podem ver na nossa apresentação aqui no slide, a Torre de Babel, na verdade, ela tem um pronome no texto bíblico que é Migdal. Essa palavra Migdal, como vocês podem estar vendo aqui, ela tem vários significados, mas geralmente, deixa eu até colocar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, bem que a gente vai aprendendo junto. Aqui, consegui colocar o ponto desse. Ela tem quatro significados, mais três, né? Ela significa torre, torre ela pode significar uma plataforma elevada, um púlpito e um leito erguido. Nós precisamos compreender que essa palavra migdal, ela é uma palavra cujo a sua pronúncia e o seu significado lá no idioma, como eu escrevi aqui, ó, assírio-babilônico, né? Lá na época da Mesopotâmia e tudo mais, ela tem um significado de torre-templo. Então, essas torres, elas eram torres construídas como se fossem templos. Eram torres que o povo atribuía a um lugar de adoração. Tá? Então a gente vai compreendendo que essa torre que o povo está construindo, essa torre que está sendo levantada, não é apenas uma torre para o povo chegar até Deus, mas sim para a adoração. E não é adoração a Deus. Nós entendemos ali que o que eles tinham era uma mesma língua, uma mesma fala, eles tinham o mesmo pensamento. Qual que era o pensamento? Provavelmente entendemos através do texto que essa vontade do povo era de chegar até Deus, de ser como Deus, de comandar tudo. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, nós já vimos isso na primeira aula. Nós entendemos também que Deus deixou os céus e a terra para comando do homem, né? O homem acaba comandando ali, o homem deu um nome aos animais, o homem acabou lavrando, guardando a terra através do próprio a própria profissão que Deus assim o deu a Adão. Mediante a isso, nós vamos compreendendo que já era intermédio de Deus fazer isso ao homem, mas o homem às vezes cresce o olhinho, a gente sabe muito bem disso. E com esse crescimento, com essa ideia humana de tomar controle de tudo, de não precisar mais de Deus, né? A gente vê que essa torre é uma torre sendo construída até mesmo contra a vontade de Deus. Essa fortificação da cidade é contra a vontade de Deus. Se a gente vê aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tirar meu rosto aqui.
Se vocês verem, meus amados irmãos, aqui, essa parte, essa torre, ela era construída como se fosse uma pirâmide. Então, até coloquei o texto ali, né? Normalmente, essa torre se chama zigurate, tá? Para fixar bem na mente dos irmãos. Essa torre se chama zigurate. Essa torre que se chama Migdal em hebraico. Se chama zigurate. Normalmente, em um zigurate havia 3 níveis, mas alguns chegavam até 7 níveis. O santuário ele era no alto dessa torre. E no alto dessa torre, no santuário, se colocava também uma imagem, uma estátua, né, da divindade que eles iam adorar. Acredita-se, tá, alguns historiadores, alguns teólogos, acredita-se que hum, na construção dessa torre, né, a Bíblia, a gente vê ali que é a Torre de Babel, mas a Bíblia não dá o nome para essa torre, na verdade a Bíblia só menciona como torre, só ali o título do texto, né? Se nós formos ver ali, se os irmãos acompanharem comigo, deixa eu botar a Bíblia aqui, né? Se a gente vê aqui em Gênesis capítulo 11, a gente vai ver que todos têm a mesma língua, e esse lugar depois ele se chama Babel, certo? Aqui no versículo 9 do capítulo 11, nós vamos ver aqui, ó. Por isso se chamou o seu nome Babel. Na minha Bíblia até fala aqui no finalzinho do- dos textos que aqui significa confusão. Então, este lugar começou a simbolizar um lugar de confusão. E mediante a isso, nós vimos que Deus teve que trabalhar ali, Deus teve que operar. Na língua babilônica acadiana, o nome significa porta de Deus. Em Gênesis 11:9, o autor hebreu associa o nome Babel à palavra hebraica de som semelhante para confuso, Baal. Então nós vemos que é uma operação de Deus, Deus trabalha, Deus mexe ali para confundir o povo, para trazer uma confusão para que o povo entendesse, né, com o seu idioma, entendesse da sua maneira que mesmo eles tendo conhecimento, mesmo eles tendo força, eles não conseguem impedir o que Deus quer fazer. Eles não conseguem se colocar na mesma estatura de Deus. O ser humano ele não consegue, meus amados irmãos. Eu até coloquei aqui nos meus comentários da aula, o alicerce consistia, isso daqui também tem ali na apostila, tá? O alicerce consistia de argila pisada, apoiada em fileiras de tijolos e betume. Na Babilônia não havia localmente nenhuma pedra disponível na planície aluvial próxima aos rios, mas existia abundância de argila, ou seja, aquele lugar ali, ó, lembra que a gente falou da crescente fértil, a gente viu até no mapa antes lá, era um lugar de muita chuva, era um lugar de muitos rios, por isso que se deu um crescimento muito bom ali naquela região. E por não ter rios, por ter muita chuva, então era difícil de encontrar pedra, mas tinha bastante argila, então o pessoal começou a montar tijolos, né? Aqueles tijolos feitos de argila, secava-se ao sol, secava-se junto a fornos também. Então eles iam montando essa torre aqui, né, como coloquei nessa figura para vocês compreenderem. E a argamassa que eles usavam era o betume. Lembre vocês que a gente já viu várias vezes, já vê na Bíblia também sobre o betume. Qual personagem bíblico que ele foi colocado dentro de um cesto com betume? Você consegue lembrar? Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi colocado junto ao rio, preste bem atenção no texto, o texto vai falar que ele foi colocado junto ao rio. Se eu consigo achar o texto aqui para a gente ler rapidamente, é para nós nos recordarmos, né? Se você acompanhar comigo, deixa eu puxar aqui, tô chique aqui no negócio. A Bíblia do professor Mateus é cheia de anotação que vai cair num monte de papel, mas acompanhe comigo. Êxodo capítulo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez. E pô-la nela, o menino a pôs nos juncos à borda do rio. Preste bem atenção nisso, tá? Não é não é o motivo da nossa aula, não é a matéria que nós estamos estudando, mas precisamos prestar atenção nos textos bíblicos, as palavras que eles usam. O menino foi colocado à borda do rio. Tá? Então, mediante isso, a gente vai entendendo que o betume sempre foi muito bem utilizado quanto a isso. Ok, meus amados irmãos?
continuando ali sobre a Torre de Babel. Além disso, quando o texto menciona sobre ambos falavam a mesma língua, né, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver que existem duas correntes de interpretação referente a ambos falavam a mesma língua. Primeira opção que a gente vê ali no slide. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Primeira opção. A primeira opção é uma língua como idioma, ou seja, não são poucos que veem nesse texto um ponto de fundamentação para defender que toda a Terra possuía um só idioma. Alguns teólogos, alguns pregadores, alguns historiadores comentam que grande parte, na verdade, comenta que era só uma língua, tá? Que se falava. Então, Deus acabou ali trabalhando e separando os idiomas. Outra interpretação para esse texto é que essa língua que eles falavam trazia uma unidade de pensamento, ou seja, o que tem por base os textos de Gênesis 10, 5, capítulo 10, versículo 5, versículo 20, versículo 31, que traz que, na verdade, as pessoas já tinham ali muitas nações. Então, mediante essas nações, acreditava-se que essas nações já estavam criando sua própria cultura, sua própria língua, seu próprio jeito de se comunicar. Então, há uma defesa, mediante a interpretação desse texto bíblico, que todo o povo tinha o mesmo pensamento. Todo o povo tendo esse mesmo pensamento, comunica-se o quê? Eles tinham a mesma mentalidade, o mesmo entendimento que vamos nos tornar rei desse lugar. Vamos comandar esse lugar. A gente não precisa de Deus agora. A gente consegue auto sobreviver. A gente consegue se desenvolver. Nós não precisamos de Deus para nada. E muitas das vezes, colocando no nosso tempo atual, no nosso dia a dia, a gente vê que existem muitas pessoas assim. Um homem, quanto mais ele vai, até mesmo trabalhando a questão das finanças, quanto um homem mais vai ficando rico, o homem vai ganhando mais dinheiro, ele vai se estabilizando melhor na vida, ele começa a ver que ele não precisa de Deus. Tudo que ele consegue agora foi fruto do suor e do trabalho dele. Nada foi Deus. E, na verdade, a nossa Bíblia menciona muitas vezes sobre isso, né? A chuva, o sol cai para o justo e para o ímpio. Todo mundo. Se não fosse Deus na nossa vida, meus irmãos, a verdade é que nós não conseguiríamos nada, tá? Então, sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma torre que era uma torre-templo, um zigurate. Ela foi construída dessa forma. Acredita-se em duas interpretações de texto quando todos falam a mesma língua, a língua como idioma e a língua como unidade de pensamento, tá? Coloquei aqui para vocês uma imagem só para vocês verem como é que é esse tipo de zigurate. A gente tem muito desse zigurate, dessas torres templos, aqui também na América do Sul, né? Ali nos Incas, ali na Cordilheira, no Chile, a gente acontece vendo Machu Picchu, a gente consegue ver muito sobre isso. E nessas figuras, nessas fotos, nessa imagem, a gente já consegue até mesmo imaginar, né? Lembra que o professor Matheus escreveu ali. Deixa eu só voltar aqui no slide. Lembra que o professor Matheus escreveu ali que essas torres elas geralmente tinham 3 andares e algumas chegavam até 7 níveis. Então, quanto maior, né, o homem acreditava que era, mais poder essa divindade tinha, mais próximo dessa divindade tinha, né, mais próximo dos céus, das janelas, né, de um tipo de portal, tá bom? Continuando. Vamos entrar aqui nos patriarcas agora, vamos conversar um pouquinho, né? O ciclo de Abraão, Isaac e Jacó. Na minha apostila é a página de número 37, tá? Deixa eu só abrir aqui. A minha apostila, a página de número 37. Abraão, Isaac e Jacó. Coloquei Abraão, Isaac e Jacó porque a gente conhece muito esses nomes, né? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Mas o primeiro ciclo que vai apresentar aqui, que vai trabalhar, é o ciclo de Abraão e de Isaac, tá? Na minha página número 37, depois você confira qual é a página da sua apostila. A história de Abraão ela começa em Ur dos Caldeus. O professor Matheus está correndo um pouquinho aqui, porque geralmente na aula a gente acaba tocando em alguns pontos, a gente acaba conversando, mas como aqui é mais matéria,
vai ser um pouquinho menor o tempo, mas você me conhece, você sabe que eu gosto de falar bastante. Mas vamos lá. Abraão, ele nasce em Ur dos Caldeus, filho de Terá. Nós vamos ver que por ele ser Ur dos Caldeus, desculpem, Ur dos Caldeus, na verdade, é um lugar muito idólatra. Eu coloquei até a informação aqui para vocês, é só o professor Matheus pegar aqui as anotações e o slide. Ur dos Caldeus era um lugar onde existia uma deusa, né? Era adorada uma deusa. E por isso, por Abraão sair junto com seu pai de Ur dos Caldeus e junto de Terá, eles vão para Harã. Harã também era uma cidade que adorava essa mesma divindade. Então, para Terá era muito mais fácil se deslocar para um lugar onde ele sabia qual era a cultura daquele lugar, qual era a divindade que era adorada, tá? Esse ciclo eu quero começar lendo com vocês para a gente iniciar esse ponto da nossa aula. Quero ir em Hebreus, vamos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Se você acompanhar comigo, se você quiser abrir a sua Bíblia também, espero que você esteja com sua apostila, com a sua Bíblia, com o seu bloco de anotações. Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, né? Esse momento aqui, a Bíblia está citando sobre Melquisedeque. Nós já vemos que o patriarca Abraão. Por que eu peguei esse texto? Porque esse texto menciona sobre patriarcado, né? Sobre o pai de multidões, que é Abraão, o patriarca, onde sobre ele coloca-se, deixa eu abrir minha câmera aqui para falar com vocês, né? Sobre Abraão, aqui, sobre Abraão se coloca-se a promessa de Deus, né? Promessa que se estende por gerações, que se estende pelos seus filhos, e a gente começa compreendendo sobre isso. Se você acompanhar junto também, quero ler Romanos capítulo 9, versículo 5, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5, a qual vai está escrito, a Bíblia vai nos falar que dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essa palavra está falando sobre os pais. Quem são os pais? Vou até circular aqui na Bíblia para nós compreendermos bem. Quem são esses pais? São eles: Abraão, Isaque e qual é o próximo? Jacó. Muito bem. Jacó, que seu nome é depois mudado para qual nome que o nome dele é mudado? Não consigo me lembrar. Vocês conseguem me ajudar? Qual é o nome? Muito bem. Israel, né? Interessante é que todos esses patriarcas, dois deles, na verdade, né, o seu nome é mudado. Abraão se torna Abraão, Isaac continua sendo Isaac, mas Jacó é mudado seu nome para Israel. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Vamos lá, voltando para o nosso slide. Ciclo de Abraão e Isaac. Vamos lá. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Uma identificação mais provável é a de que Ur é Chamerina, a cidade da lua. Preste bem atenção nisso, a cidade da lua, que alguns chamam de Uri. Arqueólogos encontraram inscrições. Desculpa, meus amados irmãos, só um pouquinho que travou. Arqueólogos encontraram inscrições em vários locais da cidade que dizem Uri. Entende-se que seja a moderna Tel El Mukaiba. Acredito que seja esse nome. Cidade do Iraque. Tá? Essa é a cidade
de hoje em dia, a cidade atualmente. Entre as descobertas espetaculares no sítio encontra-se uma torre usada como templo. Lembra que a gente já falou lá, né, Gênesis capítulo 11, a torre que eles faziam, né, os seus templos, a Torre de Babel, que a gente viu ali, então era uma torre-templo, um zigurate. E isso já existia também ali na época de Abraão, continua existindo. Esse zigurate, construído por Ur-Nammu, ali por volta de 2150 a 2050 a.C., né? Uma diferenciação de 100 anos ali. A principal divindade era Deus a Lua. Lembra que eu falei para vocês? A cidade da Lua tinha como divindade a deusa Lua, nome sumeriano Nana, que equivalia ao deus semítico Sim. Ou seja, essa deusa que existia nessa divindade, lembra que nós estamos estudando sobre história e geografia. A cidade se chama a Cidade da Lua e a divindade era a deusa Lua, que o nome sumeriano era Nana e o deus semítico era Sim. Nós precisamos ver que esse nome do Abraão, vamos lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, quero ler com você rapidamente esse texto. Em Gênesis 17, 5, está escrito que e não chamará mais o teu nome Abrão, mas o teu nome Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão das nações tenho posto. Então, tudo essa circunstância que Deus está fazendo, que Deus está acontecendo, trabalhando ali por intermédio de Abraão, é a promessa de Deus sendo confirmada sobre a vida dele. Esse novo nome, essa cidade que ele sai junto do seu pai, é a promessa que Deus faz em Gênesis capítulo 12 para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se a gente parar para pensar nisso hoje em dia, é difícil. É difícil. A gente já sai, às vezes, de um culto, combinando, né, com o marido, com a esposa, com os filhos. A gente já sai sabendo por onde é que a gente vai depois. A gente vai para casa, a gente vai comer alguma coisa. Imagine agora Abraão saindo da sua casa, ali, do seu conforto, da sua parentela, né, e para um lugar que ele nem sabe. Deus só fala, pega as tuas coisas e vai. E isso é uma confiança gigantesca, por isso que ele é o pai da fé, né? Por isso que ele nos mostra, por isso que ele está na galeria dos heróis da fé. E esse novo nome que Deus dá para ele, a gente vai ver que muita coisa acontece depois com Abraão, né? As promessas de Deus para ele até se cumprirem, mas tudo isso que acontece na verdade são confirmações de Deus. Por isso que nós precisamos compreender na nossa vida que, ainda que não pareça que nós estamos indo para um destino, ainda que não pareça que as coisas estão ocorrendo para um fim que leva ao bem, né? Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ainda que não pareça, ainda que as circunstâncias, que as intempéries da vida sejam contrárias, mas tem um plano de Deus para a tua vida. Entenda isso, compreenda isso. Deus trabalha de uma forma que a gente talvez não compreenda, talvez a gente não saiba onde vai chegar, o que vai acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. E o que ele trabalha na nossa vida é a fé. Lembra que a gente já falou nas últimas aulas? Sem fé, qual que é? Você lembra o que está escrito lá na palavra de Deus? Sem fé é difícil agradá-lo. É isso que a Bíblia fala em Hebreus? Vamos lá ver esse texto? Hebreus capítulo 11. Eu sei que você lembra, a gente já conversou isso na aula, mas eu quero ler contigo, eu quero gravar contigo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou tentar até aproximar um pouquinho mais aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Aí, acho que melhorou, né, meus amados? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, qual que é a palavra que está aqui? Sem fé é impossível. É impossível. Aleluia. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que você talvez estremeça, tenha medo, talvez se pergunte se esse é o caminho, mas a verdade é que Deus está nos falando.
Se aproxima de mim, acredita, creia em mim, espere em mim, que eu vou abençoar o teu esforço. E o incrível disso é que muitas vezes a gente acaba nem se esforçando o máximo que a gente poderia. Essa é a verdade. Nós poderíamos fazer muito mais, nós poderíamos nos destinar à vontade de Deus muito mais, e a gente faz com algumas forças que a gente tem, não com toda a nossa força, como a Bíblia fala, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A gente, a gente reserva um pouquinho, e mesmo assim Deus nos abençoa. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Você pode dar um amém, você pode dar um glória a Deus aí. Esse Deus é maravilhoso mesmo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Além disso, meus amados irmãos, eu quero que você compreenda. Deixa eu voltar ali para o slide, né? O seu Matheus vai se empolgando. Eu quero que você compreenda que a promessa de Deus já para Abraão é uma promessa de nações. Você vai ver que Deus muda o nome dele, né, para o pai de muitas nações, de Abrão para Abraão, refletindo agora no seu relacionamento que ele tinha com Deus e na sua nova identidade. Ou seja, Deus está falando assim, ó, Abraão, lança a semente. Abraão, faz. Essa é a promessa de Deus. Eu quero ler com vocês rapidinho alguns textos. O primeiro texto é Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos lá para a Bíblia de novo. Você sabe que a gente gosta de ver Bíblia, né? Sei que você gosta bem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Acompanhe comigo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Muitas, preste bem atenção nessa palavra. Nações. São nacionalidades diferentes. São momentos diferentes. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, qual que ele creu? Em quem ele creu? Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz o homem sair de uma família idólatra, que adora a lua, que se guia pelas estrelas, não sabendo para onde vai, mas tentando encontrar um lugar, encontrar um caminho. Aquele caminho que foi perdido, como juntando a nossa aula, né? Aquele caminho que foi perdido lá desde Caim, aquele que está perambulando por aí, aquele andante, aquele sem destino. E agora esse homem que ainda está sem destino, mas ele está ouvindo uma voz que está o guiando. Aleluia. Glória a Deus. Ouça a voz de Deus que te guia. Romanos 4,17 acabamos de ler. Gênesis capítulo 17, versículo 16 também fala: dele procederão nações. Dele procederão nações. 17:6, vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 6. Além de nações, olha o que Deus já estava prometendo para ele. Olha só que maravilha, 17:6. Dele vai proceder reis, meus amados irmãos. Reis, reis de Abraão. Olha só o que o nosso texto fala. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Entenda que aquilo que tu está passando, aquilo que tu está fazendo, Mateus, sabe, você me conhece. Aquilo que você está passando, aquilo que você está fazendo, não é em vão para o Senhor. Deus está trabalhando através da tua vida para as nações, para os príncipes, para os reis, para a liderança. De ti provém, do teu ventre pode sair, da tua família pode sair. Acredita, confia em Deus. E interessante dessas nações, meus irmãos, é que essa promessa foi lá no início, de ti virão nações, será o pai de multidões. O Abraão, tu não entende o que eu vou fazer através de ti, meu filho.
Tu pode até não ver agora, pode ser até que não se complete totalmente em ti essa promessa. De Abraão foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó, de Jacó foi para uma nação, com uma nação chegou na gente. E aí Apocalipse 5:9 vai falar, meus amados irmãos, olha só, livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Deixa eu sair aqui da frente. E cantavam um novo cântico dizendo, lembra que nós estamos falando de um pai de multidões, um pai de nações, um pai de reis. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, desculpem, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Preste bem atenção, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, o Cordeiro. Ele comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o nosso Deus, que faz uma promessa ao homem que viveu milhares de anos antes de Jesus Cristo vir à terra. Mas mesmo assim, essa palavra se cumpre agora em Apocalipse, falando: esse é o Filho do Deus vivo que desceu em carne, derramou seu sangue e comprou povos, línguas, nações, reis e sacerdotes. Esse Deus é maravilhoso, por isso que eu amo a Bíblia. E eu gosto de conversar da Bíblia junto com você, de ensinar sobre a Bíblia, ainda que eu saiba pouco, mas o pouco que eu sei eu gosto de passar adiante. Eu gosto. Essas promessas de Deus vai se cumprir em cada um de nós. Apocalipse capítulo 7, acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 9. Lá no finalzinho ele vai começar, e o versículo 9, versículo 10, olha só o que está escrito. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as. Isso aqui é maravilhoso. De todas as o quê? De todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e que perante o Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que chega na nossa vida e nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pela descoberta através da arqueologia, encontraram, ó, estou lendo aqui com vocês, ó, encontraram um sítio, uma torre usada como templo zigurate construída por Namu, a deusa Lua. Eu tenho uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês. Opa, não foi aqui. Essa é a foto, tá? Feita por aviões americanos. Lembrando que isso daqui, essa cidade de Ur dos Caldeus, depois a gente vai ver ali no mapa certinho, mas ela é lá por Oriente Médio. Então, aviões americanos passaram por lá nos anos de 1950, 1960, e eles bateram fotos. E uma das fotos é dessa torre. Essa torre vai dizer que a gente não remete a um templo zigurate. Não faz sentido, ó. Olha a imagem que está aqui, olha esse daqui e agora olha essa daqui. Não é muito parecido? Não são templos. O ciclo de Abraão e Sara ainda, a morte de Sara acontece em Manré. E com seu falecimento, peço perdão, ficou separado aqui, com seu falecimento surgiu o problema do sepultamento em túmulo próprio para todo o futuro da família. Porque se nós formos compreender a história de Abraão,
tá? Então, Abraão compra dos filhos de Et. Os filhos de Et, depois a gente vai ver, nós vamos ver depois na história bíblica que os filhos de Et são os heteus, né? Aquelas sete, né, povos que habitam lá na terra de Canaã, os heteus, heveus, jebuseus, todos aqueles eus que tem tudo lá, né? Os heveus, todos aqueles eus que tem lá, são eles que habitam. E aqui Abraão acaba comprando um pedaço da terra com os filhos de Et, que depois vão se tornar os heteus, tá? Um terreno em Hebron, na caverna de Macpela, para usar para este fim. Gênesis capítulo 23, versículo 3. Vamos lá? Gênesis capítulo 23. Gênesis capítulo 23, versículo 3. Vamos ler o versículo 3, o 4, o 9, o 16, o 17 e o 19. Mas acompanhe comigo. Gênesis 23, 3. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. O versículo 9. Versículo 9. Que ele me dê a isso ele conversando com os filhos de Et, tá? Que ele me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo, que me que m'a dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. O versículo 16 agora, meus amados irmãos. E Abraão deu ouvidos a Efron, que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Versículo 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, preste bem atenção, ele não comprou só a cova, né? Ele comprou o campo e a cova que nele estava, e todo, né? Todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Versículos 18 e 19. E se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Isso daqui é uma coisa interessante, tá? A gente já vai falar daqui a pouco, mas já fica aí numa perguntinha para vocês. Só um pouquinho. Já fica uma pergunta para vocês, meus amados irmãos. Canaã é uma cidade, um país ou uma província? Fica aí essa pergunta. Canaã é uma cidade, um país ou uma província? O que vocês acham? Pensa aí e depois a gente vai responder. Vamos lá. Ciclo de Abraão. Eu trouxe uma foto aqui para vocês verem. Essa é uma foto atual, tá? Essa é a caverna de Macpela, em Hebrom, tradicionalmente vista como local de sepultura dos patriarcas. Depois a gente vai saber que Sara foi enterrada ali, Abraão foi enterrado ali, o Isaac vai ser enterrado, né? E toda a família quase vai ser enterrada ali. Então, hoje, atualmente, essa é a caverna de Macpela, tá? Há uma caverna ali embaixo. Existem tecidos ali com escritas em hebraicas, onde acredita-se que eles ainda estejam enterrados, a família. Só que tudo isso hoje em dia é feito como, infelizmente, próximo, tá? No Oriente Médio aqui, vamos lá. Não sei se você está conseguindo ver bem,
Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, é possível. Olha que maravilha. A tecnologia é algo maravilhoso, né? Se você acompanhar aqui comigo, ó, Gênesis capítulo 11, versículo 31. Gênesis, vamos lá, tem bastante versículo para a gente ver agora. É que a gente está estudando história e geografia. Gênesis 11, 31. Deixa o Mateus voltar aqui. Gênesis 11, 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, de onde eles saíram de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Tá? Preste atenção, eles habitaram ali. Então vamos lá, voltando ao nosso slide. Então, Abraão ele sai daqui, Ur dos Caldeus. A viagem, opa, um pouquinho. A viagem é feita passando pela Babilônia, passo pela Babilônia, vão subindo, vão ali para Mari, vão para Arã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Acompanha comigo aí. De Ur dos Caldeus até Arã, dá mais ou menos cerca de 750 a 850 quilômetros, tá? Mais ou menos aí, uns 800 quilômetros em média, vamos colocar, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Olha só o que vai nos falar. E tomou, está aqui, meus amados irmãos. E tomou Abrão, vou botar mais no centro aqui. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, lá no início do capítulo 12, Deus fala: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Alguns falam: não, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi lá para Canaã, foi lá para Arã. Na verdade, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, nós vimos aqui, né? Quantos anos que ele tinha? Olha só o versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Saiu de Harã e ele foi para a terra de Canaã. Então eles foram para a terra de Canaã, ok? Voltando ali ao nosso slide. Abraão sai de Harã. Opa, só um pouquinho, fui no lugar errado. Abraão sai de Harã, passa, vai indo. Isso daqui por que que tem esse risco vermelho aqui para vocês entenderem, tá? Opa, desculpa. O professor Matheus pegou esse mapa aqui do Atlas Bíblico, tá? Essa é aproximadamente a rota que Abraão teve que fazer, saindo lá de Ur dos Caldeus aqui embaixo e indo até a terra de Canaã. Lembra que nós vimos ali no capítulo 12, versículo 4 e 5, ele foi para a terra de Canaã. Já respondendo aquela pergunta que o professor Mateus tinha feito antes. Ah, ok, meus amados irmãos. Então, ele vai, passa lá, sai de Harã, ele chega até a cidade de Siquém, de Gênesis capítulo 12, versículo 6, tá?
O professor Matheus vai correr um pouquinho agora. Gênesis capítulo 12, versículo 6, mas vamos ler o texto, né? E não pode deixar de ler a Bíblia, né? Então, olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 6. E passou Abrão por aquela. Lembre que aqui ele ainda não tinha sido mudado o nome. Então é Abrão, Abrão. Mesmo que haja, isso aqui é interessante a gente entender, meus irmãos. Mesmo que Deus já mudou o nome dele, hoje a gente fala Abraão, mas aqui é Abrão. A gente tem que ler conforme o texto bíblico. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Então ele saiu daquela terra para onde? Para o lugar de Siquém, até o carvalho de Morre. E estavam então os cananeus na terra. Eita, olha os Zeus aqui, ó. Já estava lá, os abençoados lá. Estavam lá na terra já. Meu Deus do céu, estragando a terra. Hoje a gente vai ver no livro de Levítico que o Senhor fala, a gente leu até esse texto na última aula. A terra era ruim porque todo aquele povo já tinha habitado ali, né? Então Deus já tinha taxado a terra como ruim. Depois Deus teve que trabalhar em toda a terra. Abraão, depois ele vai para o Egito, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Você acompanhar o texto aqui comigo, está ali, né? Ele armou, ele vai para o versículo 8 fala que ele, perdoe meus irmãos, ele armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mas lá no versículo 10 vai falar: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão, aonde? Ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então ele foi para o Egito. Tá? Então acontece que aqui ele vai para o Egito e depois, no capítulo 13, versículo 1, Abrão sai do Egito e ele volta para a terra de Canaã, ele vai para Berseba. Preste bem atenção, perceba, né? Perceba, perceba. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que ele tinha. Então a cidade que ele vai ali é Berseba. Ok, meus amados irmãos? A gente consegue ver aqui ó, no capítulo 13, ainda no versículo 3. E fez suas jornadas do sul, aqui no início, fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai. E aí a gente vai lá para o mapa bíblico, estamos estudando história e geografia bíblica, nós vamos lá para o mapa bíblico, ele vem mais ou menos para Berseba, que está entre Ai e, e Betel. E todas essas estradas, meus amados irmãos, se vocês virem aqui, ó, está passando aí, deixa eu botar o ponteiro aqui de novo para a gente conversar. Vocês verem aqui esse mapa, ó, ele tem aqui uma dimensão que é de 0 a 250 e depois a 500, ó, vou aumentar aqui para vocês, ó, de 0, de 0 a 250 e a 500 quilômetros. Então, quando a gente pega aqui esse mapa, isso aqui vocês já acredito que tenham aprendido na escola. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais me esqueci na escola. A gente pega uma régua, coloca ela aqui em cima, ou um pedaço de papel, né? Risca ali as medidas aqui, vai colocando aqui, vai medindo. Então, de Ur dos Caldeus até lá em Arã dá mais ou menos 850 quilômetros, né? 800 quilômetros. Aí depois a gente vai até Siquém, aqui embaixo, dá mais cerca de 700 quilômetros. Até o Egito, né? Dá mais ali cerca de 600 quilômetros. A gente vai fazendo essas somas e a gente vê que não foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil pro nosso pai da fé, o patriarca Abraão, certo? Mas vamos lá, vamos passando os slides ali para os irmãos irem acompanhando. Opa, não passou. Bastante slide ainda, como vocês puderam ver. Aqui. Ó, tem uma informação até que eu notei aqui para passar para os irmãos. Deixa eu botar aqui, me colocar na tela de novo, a gente conversando.
É isso. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Olha só. Gênesis 15, 16. E a quarta geração, aqui ó, 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A justiça dos amorreus. Agora, se a gente volta em Gênesis capítulo 14, versículo 13 e 24, a gente vai ver as alianças que Abraão fez. Gênesis capítulo 14, versículo 13 e 24. Tá aqui embaixo o 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Oá morreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E eles eram confederados de Abrão, eles eram amigos, né? Eles eram aliançados a Abrão. Versículo 24 do texto bíblico. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram. Aner, lembra que a gente viu lá ali antes, né? Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então, Abraão tinha feito uma aliança com eles. E aí, lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai trabalhar, ele vai falar no capítulo 16, versículo 3 a 5. Capítulo 16, versículo 3 a 5. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia que tu nasceste. Isso aqui é o profeta, a gente pode ver aqui no título do texto, que é o profeta Ezequiel falando sobre a meretriz e as abominações de Jerusalém, né? Ela estava se vendendo como uma meretriz. E aí ele compara não, Deus acaba utilizando a boca do profeta para comparar a mesma coisa que Abraão tinha feito, se vendido, né? Feito aliança com povos que não era para fazer. E isso trouxe pecado, trouxe maldição, trouxe erro ao povo. Acompanhando, meus amados irmãos, vou continuar lendo aqui
aqui no número 2 ele desce para o Egito em época de fome, certo? No número 3 volta do Egito para fixar em Manre. Lembra que a gente viu lá, ó, antes a cidade de Betel, de Berseba, desculpa. Aí tá aqui, ó, Betel, que é a cidade de luz, né, que significa luz, e a cidade de Ai. Tá aqui, ó. Nesse meio aqui é a cidade de Berseba, onde Abraão ficou. Cidade de Ai também é uma cidade que vocês vão ver na História e Geografia Veterotestamentária 2. Foi uma cidade, a segunda cidade onde o povo, depois de entrar na Terra Prometida, venceu a batalha. Ele muda-se para Gerar, dos filisteus, Gênesis capítulo 20, versículo 1. Depois ele em Berseba, Berseba está aqui embaixo, né? Peço perdãozinho, irmão, Berseba está aqui embaixo. Em Berseba ele faz aliança com Abimeleque, rei de Filisteu. Depois ele viaja para Moriá para sacrificar Isaac, um assunto que a gente conhece muito bem, aqui Isaac já tinha nascido, a gente já vai falar de Isaac logo mais. No número 7, opa, voltei demais. Número 7, ele volta para Berseba, Gênesis capítulo 22, versículo 19. E por último, compra de Efron Eteu a caverna de Macpela e faz seu sepultamento de Sara. Essas são algumas das cidades onde Abraão passou como nômade. E interessante, em todas essas cidades que Abraão passou como nômade, ele não teve nenhuma moradia fixa, né? Esse é um lugar fixo. Seguindo aqui, meus amados irmãos, os slides da nossa aula. Esse daqui, tá? Eu até coloquei isso daqui é uma imagem mais atual. Aqui a gente tem o Irã, tem a Turquia, tem a parte do Iraque, a Síria, a Jordânia, juntando aqui com a Cisjordânia, né? Aqui tem Israel, Líbano, o Haiti. Então o que que acontece? Esse verdinho aqui que vocês podem ver na tela, deixa eu botar de novo ali o ponteirinho laser. Esse ponto verde aqui bem bonito, aqui está o Rio Eufrates, aqui está o Rio Tigres, né, que eles se juntam lá no final. Essa parte aqui que a gente estuda na história lá no colégio, na escola, é a Mesopotâmia, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa daqui é a região onde se dá o início de quase todas as civilizações, todos os impérios, né? Os principais. Então, esse ponto todo verde aqui, pode ver que ele é bem irrigado por esses rios, né? Esses grandes rios aqui, que em cima tem o Monte Ararat, lá onde é que a gente viu da questão da arca. Então, essa parte toda verde aqui é a parte mais conhecida como crescente comércio. Abraão passou por bastante rotas de comércio. Então, toda essa região verde aqui é a região onde tem bastante rios, né? Regiões fluviais, onde a chuva cai, onde tem bastante rios, regiões perto de mares do oceano também. Então, são regiões muito boas, né? Crescente Fértil é o arco de terra que vai do Golfo até o delta do Nilo. O Nilo fica aqui embaixo, ó, se você puder ver aqui tem um Mar Morto. A região do Rio Nilo é por aqui, lá para o Egito. Então, essa crescente fértil ela vai até lá embaixo no Egito, né? As chuvas, tem bastante montanha, então cai bastante chuva. Essas chuvas elas abastecem bastante o rio Eufrates, o rio Tigres, elas também abastecem depois o rio Jordão aqui. Depois a gente não vou mostrar para vocês, mas tem uma curiosidade bem interessante do Rio Jordão, onde ele começa. Essas chuvas, esses rios, eles ajudam muito a Babilônia também, depois, né? A Babilônia vai começar por aqui, possibilitando aí o crescimento dos impérios, né? Império Assírio, Babilônico, Império depois acaba vindo também aí essa crescente do Império Grego, que acaba tomando os mares, as ilhas.
Golfo Pérsico e por aí vai, meus amados irmãos. Continuando. Aqui é mais ou menos a economia, né, do Antigo Oriente. Aqui nós vemos o rio Tigre, o rio Eufrates, aqui vemos a cidade de Mara, Babilônia, Ur dos Caldeus, né, Nínive está aqui também, cidade de Tarso, Paulo de Tarso, Damasco, Gaza. Aqui são, ó, tá vendo o verdinho aqui, ó, o Rio Nilo aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para os irmãos aqui. Ó, o Rio Nilo aqui, ó. Aqui tá o Rio Nilo. E a crescente fértil vem até esse pedaço aqui, o Golfo Pérsico aqui. Então, é uma região bem abençoada. Uma região onde tudo aqui é deserto, tudo aqui é seco. Aqui em cima também, né? A gente vê aqui essa parte da Euroásia. Essa região aqui é abastecida por chuvas e por rios. Ainda sobre história e geografia, meus amados irmãos, olha que interessante. Aqueles irmãos que às vezes olham, aqueles irmãos que às vezes pensam, né? Ah, se você puder ver aqui e acompanhar comigo, esse daqui é o diagrama de blocos da Palestina, tá? Então aqui, se você puder acompanhar, aqui em cima nós temos o Monte Carmelo, o Vale de Jezreel, a Galileia, né? Que temos o Mar de Quinerate, o Mar da Galileia. Nós temos o Rio Jordão. Olha que interessante. O Rio Jordão, ele emborca no Mar da Galileia, ele continua e ele emborca no Mar Salgado, no Mar Morto, onde não tem vida, né? Onde não tem peixe. Aqui nós temos Jericó lá em cima. Tá vendo isso daqui? Isso daqui realmente é como se fosse uma montanha, uma parede de pedra. Lá em cima é Jerusalém. Lá em cima é Jerusalém. Não é que tem esse paredão de pedra aqui assim, não, mas é uma subida, meus amados irmãos. E Jericó está lá embaixo. Jerusalém está lá em cima, Berseba está aqui em Negueb, o Monte Arabá. Então, todo esse diagrama. Meus amados irmãos, eu peço perdão se nos últimos momentos o som não saiu, tá? Peço perdão, não sei, depois eu vou dar uma verificada, mas sem querer eu anulei aqui, peço perdão para os irmãos, tá? Mas continuando, toda essa geografia aqui que eu estava explicando antes, toda essa geografia do montanhosa aqui, toda essa geografia de relevos, tem planícies, mas tem muitos relevos da Palestina, da terra de Canaã. Não foi fácil, não foi fácil. A gente imagina a história, né, de toda essa dimensão como se fosse fácil, mas não foi. Foi muito desgastante, foram muitas viagens, principalmente Abraão, ali que a gente viu que ele viajou bastante, tá? Dando continuidade aqui, pá, dando continuidade aqui ao nosso mapa. Essa daqui, então, é mais ou menos como é a orientação. Está bem, meus irmãos? Então, assim, olha só como é que funciona. O mar Mediterrâneo, deixa eu me tirar aqui, né? O mar Mediterrâneo está aqui. O mar é considerado nível zero, certo? 0 metros. Por isso que a gente às vezes fala, é 1.000 metros acima do nível do mar. Não, o mar é como se fosse uma base. Então, o mar está aqui a 0 metros. Zefelá está a aproximadamente 378 metros. Jerusalém, preste bem atenção nessa informação aqui. Jerusalém, ela está a 700, opa, desculpa, meus amados. Jerusalém, ela está a cerca de 774 metros acima do nível do mar, quase 1.000 metros. A região da Judéia, a região montanhosa, ela vai de 600 a 900 metros aproximadamente acima do nível do mar. Mas o que mais me chama a atenção é isso daqui, ó, o Mar Morto.
O Mar Morto está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, meus amados irmãos. Jerusalém está a 1.000 metros de diferença. 1.010 metros, quase, 1.100, desculpa. 1.100 metros, 1.200 metros de diferença do Mar Morto. O fundo do Mar Morto é quase 1 quilômetro. Então, esse Mar Morto, que na verdade é uma lagoa, né? Ele é um lago que de tão grande que ele é um mar, assim como o Mar da Galileia. Nós vamos ver que Jericó está abaixo do nível do mar. Olha só, Jericó está a 250 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Aqui nós temos ainda os planaltos orientais da Transjordânia. Amã, aqui, Rabá, Amã, está também a 1.000 metros acima. Então, assim, essa aqui embaixo nós temos, né, a legenda aproximadamente. Essa dificuldade, essa é a geografia. Você que nunca tinha visto, você que nunca tinha estudado sobre isso, visto essa imagem, essa é a geografia da terra de Canaã, da terra prometida, essa é a geografia que os hebreus passaram, tiveram que viajar, tiveram que caminhar. E lembre-se que, mediante a história, a gente vai ver, vocês vão ver na história de geografia do Velho Testamento 2, Velho Testamentária, que o povo ia até Jerusalém. Lembra que tinha as festas que eles tinham que se reunir? Então, por isso que eles falam que eles subiam as escadas do templo, mas a viagem era longa. A viagem era uma viagem de subida, não era fácil. Descer é até mais tranquilo, né? Mas subir é difícil, requer esforço. Olha só ainda mais um pouquinho, temos mais imagens aqui para a gente conferir. Ainda a orientação, novamente aqui nós vemos o Mar Morto, 400 metros, Jericó, 250 metros abaixo do nível do mar, Jerusalém lá em cima. Monte Sião, 700, quase 800 metros acima do nível do mar. Monte Moriá também, Monte das Oliveiras, cerca de 800 metros aproximadamente. Monte Herezim, quase 900 metros. Olha aqui o Mar da Galileia, olha aqui, 200 metros abaixo do nível do mar. O Monte Ebal, o Monte Bo, o Monte Tabor, o Lago Ula. Agora, olha só o Monte Hermon, quase 3.000 metros acima do nível do mar. Quase 3.000 metros, meus amados irmãos. Quase 3.000 metros não é fácil, não é fácil. Esse povo, muitas das vezes, se esforçar para buscar Deus. Ainda que alguns não queriam, esse povo se esforçava. Essa é a realidade. Seguindo a nossa aula. Isso aqui eu mostro para vocês compreenderem a geografia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo de Isaac e Rebeca. Vamos lá. Isaac nasceu provavelmente de Gerar, de Abraão e Sara, quando eles tinham a idade de 100 anos e 90 anos, respectivamente. Tá? Abraão tinha 100, Sara tinha 90. Rebeca foi chamada de Arã para ser sua noiva e o amor deles se desenvolveu. Gênesis capítulo 24. Em Berseba, após a renovação das promessas de Deus feitas a seu pai, Isaac foi visitado por Abimeleque e se reconciliou com ele, participando de um juramento. Então vamos lá. Sobre o ciclo de Isaac e Rebeca. Vou passar aqui. Você também pode estar acompanhando na sua apostila, tá? As viagens de Isaac e Rebeca. Aqui tem diversos pontos das viagens, mas eu quero só falar com os irmãos alguns deles e a gente vai ler. As viagens de Isaac e Rebeca. Eliezer, o servo de Abraão, depois que Sara morre, ele vai buscar uma esposa, né, para Isaac. Então ele sai ao encontro de Naor em Padã Arã para encontrar a esposa para Isaac. Aí vocês conhecem muito bem a história. Eliezer ficou ali à beira do poço para alimentar seus camelos e ele fez um propósito com Deus. Aqueles que viessem lhe ajudar, aquela que viesse lhe ajudar, ele levaria como esposo para o filho do seu senhor. Eliezer retorna acompanhado por Rebeca, Gênesis 24, 61.
Depois disso, Isaac casa-se com Rebeca, Gênesis 24, 67. Isaac faz sepultamento de Abraão na caverna de Macpela. Depois disso, Isaac e Rebeca vão viver em Beer-lahai. Depois, Isaac, Rebeca, Jacó e Saul vão para Gerar em tempo de fome. Depois disso, Isaac e família mudam-se para Berseba. Interessante disso tudo é que alguns erros que Abraão teve nos seus caminhos, na sua história, seu filho também teve. Algumas mentiras também que ele aprontou, Isaac também teve. Isso parece que é um mal que sonda essa família, né? Mas não existe, preciso pontuar isso com os irmãos, a aula não é sobre isso, mas pontuar que não existe maldição hereditária. Não existe. As características de um erro de uma família podem persistirem. Algumas situações podem estar ali trabalhando, mas maldição hereditária, meu amado irmão, não existe. Biblicamente, nós como assembleanos, nós acreditamos nisso. Não existe maldição hereditária. Está bem? Então vamos lá. Tenho ainda alguns minutos que eu não quero me estender também. Continuando aqui as viagens de Isaac e Rebeca. Ciclo de Jacó. Vamos entrando agora para finalizar o ciclo de Jacó. Vamos lá. Jacó e Esaú são gêmeos, sendo Jacó o segundo. As crises entre eles começaram desde o ventre materno e se prolongaram por anos. Jacó era caseiro, enquanto Esaú era caçador. Você sabe muito bem disso nessa parte da história, né? Por isso, Rebeca, sua mãe, tinha por ele perfeita afeição. Rebeca gostava mais de Jacó por ele ficar mais dentro de casa. Isaac gostava mais de Esaú porque ele era caçador. Por meio de um prato de lentilhas, Jacó comprou de Esaú os direitos da primogenitura. Você conhece muito bem essa história. Instruído pela mãe, Instruído pela mãe Rebeca, Esaú, né, ele escapa da ira com o pretexto de procurar uma esposa do mesmo clã em Betel, a uma distância de 100 quilômetros, uma viagem razoável em um dia para um camelo veloz. Em Harã, encontrou-se com sua prima Raquel e foi levado a seu tio Labão. Jacó, isso aqui, agora eu vou entrar na parte que eu quero falar um pouquinho sobre a história da, da adoração a deuses, né? A história a pequenos deuses. E isso até é uma pregação que eu preparei, quando tiver oportunidade falarei sobre isso. Já falei em outros momentos, mas isso é interessante porque se a gente vem para os nossos dias atuais, isso acontece, meus amados irmãos. Acontece com esse negocinho aqui, ó, que a gente usa todo o tempo. Esse negocinho aqui, para algumas pessoas, são pequenos deuses. Então preste bem atenção nessa parte agora. Ciclo de Jacó. Jacó desejava retornar à Palestina, Gênesis capítulo 30, versículo 25. Vamos acompanhar a leitura? Gênesis 30, 25. E aconteceu, 30, 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então, esse foi o desejo de Jacó retornar. O Senhor instruiu Jacó para que voltasse para casa. Gênesis capítulo 31, vamos lá. Gênesis 31, versículo 3. E disse, e disse o Senhor a Jacó: Torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Ou seja, Deus está falando aqui que Deus está acompanhando a história de Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito
o voto: levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então, foi um desejo, certo? Foi um desejo de Jacó voltar para sua terra, para sua parentela, depois de ter fugido da presença do seu irmão. Depois ele encontra o irmão, tudo mais. Mas ele foge da presença da família, do irmão, dos pais, por meio do que poderia acontecer, até por indicação, conselho da sua mãe. Só que depois de ter trabalhado muitos anos, depois de ter sido enganado também, né? Seu nome é enganador, seu nome é usurpador, é, suplantador, desculpa. Ele acaba fugindo, fica muito tempo e tem um desejo de voltar. E o Senhor confirma para ele: realmente está no tempo de voltar. Eu estou vendo a tua vida, o que está acontecendo, o voto que tu fez comigo, está na hora de voltar, meu filho. E nisso eles cruzam o rio Eufrates e seguiram em direção a Gileade. Depois de 3 dias, Labão, ouvindo sobre a sua fuga, os perseguiu durante 7 dias, encontrando-os na montanha de Gileade, a aproximadamente 650 quilômetros de Harã. Versículo 25 e 21 e 25. Neste episódio, Jacó foi acusado de ter roubado os ídolos de Labão. Existiram 3 acusações aqui nessa história, nesse momento, que Jacó sofreu. 3 acusações. Mas eu quero me apegar a explicar para vocês essa última. Neste episódio, Jacó foi acusado de ter roubado os ídolos do pai, os ídolos do lar de Labão. Gênesis capítulo 31, versículo 30. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 31, versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste meus deuses? Por que furtaste os meus deuses? Essa foi a pergunta de Labão para Jacó. E quais deuses seriam esses? Era um poste ídolo, como a gente vai ver depois na continuação da história do povo de Israel? Era o quê? Era um deus grande? Que tipo de ídolo é esse? Quando Labão, a Bíblia menciona a frase, né, a fala de Labão falando, meus deuses, a Bíblia está falando dos terafins. Você já ouviu falar sobre isso? Alguns anos atrás a gente teve uma lição sobre isso na Escola Bíblica Dominical. Eu até dei essa lição na igreja que congregava, que era a Coluninha. E interessante a gente ver sobre isso, os terafins. Olha só o que a Bíblia fala. Os terafins, até coloquei a imagem aqui para vocês. As imagens de terafins da antiga nação de Israel eram pequenos ídolos domiciliares. Gênesis capítulo 31, versículo 19. Olha só o que fala lá, Gênesis 31, 19. 19. Aqui. E havendo Labão, olha só, e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Tá vendo que ídolos aqui tem um número 87? Lá embaixo tem aqui, ó, em algumas Bíblias tem, né? Hebraico terafim, do hebraico terafim. Esses ídolos, tem até alguns textos bíblicos ali que ele aplicou. Esses ídolos, nós vemos que são ídolos pequenos domiciliares. Esses ídolos acompanham a história, infelizmente. Juízes, olha só, vamos ver o texto ali, Juízes, capítulo 18, versículo 17 e 24. Juízes 18, 17 e o 24. Juízes 18. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o éfode e os. Olha só o que está aqui. E os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Olha o que o 24 vai falar. Então ele disse: os meus deuses que eu fiz,
me tornastes juntamente com o sacerdote, e fostes que mais me fica agora? Como, pois, me dizes que é o que tens? Isso aqui vai perpetuar a história agora de Israel. Pequenos ídolos domiciliares. E esses ídolos são essas imagens aqui que eu coloquei, imagens, ídolos feitos por barro, né? Ali por argila, são ídolos cuja função deles, a primeira função deles, é um elemento apóstolo da população de Israel para o quê? Para adivinhação, ou seja, eles usavam esses ídolos para o que a gente vai fazer agora? Que ponto que a gente vai tomar? Que linha que a gente vai seguir? E a segunda opção, o segundo objetivo desses ídolos era de proteger a família. Ou seja, eram pequenos ídolos que eles colocavam nos bolsos, nas bolsas, né? Colocavam ali, como Raquel acabou fazendo, escondeu ali esse ídolo. E esses ídolos eram feitos justamente para isso, para guiar, para encaminhar, para adivinhar, para proteger. É trabalhoso, né? É trabalhoso. Isso é que o povo fez. Isso é o que eles acabaram fazendo. Esses ídolos gerou uma confusão na história quando Jacó estava seguindo seu caminho de volta. Labão foi atrás e procurou na tenda e revirou tudo. Olha, nós vamos lá, ainda sobre o ciclo de Jacó. No seu caminho para se encontrar com Esaú, Jacó, enganador, foi atacado por um varão. Após sua noite de luta em Peniel, seu nome foi trocado para Israel. Isso daqui é um fato bem interessante. Seu nome foi trocado para Israel, o que luta, o que persiste com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Vamos lá, meus amados irmãos. Gênesis 32, 28. Gênesis 32, 28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Isso é interessante porque essa fala, né, de Deus para Jacó vai trazer agora uma esperança nova. Jacó vai olhar com outros olhos. Jacó vai entender que agora há uma promessa de Deus para a vida dele. E essa promessa vai perpetuar mais uma vez a geração. Lembra que nós falamos? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que habitava com Abraão, habitou com Isaac na promessa, e agora ele vai começar a relembrar, reafirmar a promessa que ele tinha no meio dessa família. Talvez, o Sr. Mateus fala novamente, talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida, mas é porque você talvez esteja mais distante de Deus. Deus ainda tem uma promessa no meio da tua família. Operou através dos teus avós, dos teus pais e vai operar através de você. Talvez você é o filho, talvez você é o pai que mudou a característica, mudou a situação da sua família. Você aceitou Jesus e agora seus filhos estão aceitando. A promessa de Deus sobre a tua vida operará também sobre a vida dos teus familiares, em nome de Jesus. Eles serão maiores, melhores. Deus vai operar maravilhas através da mão deles. Ainda sobre um, a mudança do nome, essa designação nacional do povo agora começou a passar de hebreu, né, os hebreus, para os filhos de Israel. É interessante a gente ver esse lado da história porque até Isaac, o povo era chamado de os hebreus, né, os filhos de Abraão, os hebreus. E agora, através de Israel, o povo vai ter um novo nome. Qual que é o nome do povo? Agora o povo vai se chamar os israelitas. Então, até Isaac, o povo se chama os hebreus, né? A partir de Abraão ali, o povo se chama os hebreus, a nação hebreia.
Agora, a partir de Jacó, o povo vai ser chamado de os filhos de Israel, israelitas. Futuramente eles serão considerados como judeus, tá? Mas isso não é para nossa matéria, não é para nossa aula, é para a próxima. Mas continuando, meus amados irmãos, eu sou o Mateus fechar aqui. Então, a designação nacional vai se chamar o povo hebreu. Se a gente for ali, ó, em Êxodo capítulo 1, versículo 9, eles vão ser considerados como isso. Olha só. Êxodo 1, 9. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Isso daqui é o faraó lá falando, certo? Olha o versículo 12, que ele fala? Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se fadava por causa dos filhos de Israel, os filhos de Israel. E onde é que foi essa luta, irmão Mateus? Ah, você sabe muito bem, né? Onde é que foi essa luta de Jacó ali com Varão, que a gente sabe que esse Varão se representa como o próprio Deus. Essa luta foi no Val de Jaboque. Esse val significa um local raso do rio Jaboque, onde era possível atravessar sem maior dificuldade. Jaboque é um afluente do rio Jordão, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão. Vamos ver isso? Tá aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, bem no meiozinho aqui, ó. Rio Jaboque. Ó, você vê que o Rio Jordão está aqui. Deixa o professor Matheus botar o pontinho lá para vocês verem de novo. Ó, você vê que o Rio Jordão está aqui. Ó, o Rio Jordão aqui, ó. Jordãozão. Opa, só um pouquinho. O Rio Jordão está aqui. Deixa o Matheus botar o ponto dele de novo. O Rio Jordão está aqui e o Jaboque está aqui, ó. É uma extensão, o braço do Rio Jordão, ó. O Jaboque é um rio grande. Então, aqui, o rio Jaboque, que é o famoso Val de Jaboque, tá? Há um lugar específico ali, o professor Matheus já vai mostrar aqui no próximo slide. Aqui tem alguns rios, tá? Para os irmãos verem os rios e ribeiros da Palestina. O rio Jaboque, o rio Jordão, o rio Querite. Você conhece a história do rio Querite? Lago Eula, aqui tem o rio Fará, o rio Armon, Jerusalém, tá? O Vale de Jezreel, Águas de Merom. Tem muitos rios aqui, muitos afluentes para a gente conhecer, tá? Mas aqui não acaba não tendo todos. Aqui para a gente finalizar essa parte, tem algumas histórias, né, dos patriarcas na Terra Prometida. Aqui é mais ou menos o lugar de Peniel, o Val de Jaboque, onde Jacó lutou com o Ângelo, Jacó lutou com o Varão. Aqui em Siquém, onde Abraão edifica um altar junto ao carvalho de Morre. Betel, né? Jacó vê um sonho ali de uma escada que chegava no céu. Sacrifício de Isaac também aqui em Salém. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque de Salém, sacerdote. Hebron, onde era lá a caverna onde Sara, Abraão foram enterrados. Aqui embaixo também nós temos onde Jacó, Berseba, né? Jacó tira Esaú o direito de primogenitura e a bênção. Então aqui nós temos alguns lugares, algumas cidades, opa, peço perdão, alguns lugares onde os patriarcas operaram na Terra Prometida. Para terminar a nossa aula de hoje, e espero vocês na próxima aula que nós vamos ter atividade. Sei que talvez vocês assistam isso depois da nossa aula de segunda-feira. Mas eu quero adentrar, terminar essa aula falando sobre José. Então, vamos ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 37, onde você conhece muito bem. Vamos ler o 37:3 para a gente ver. Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa túnica aqui deu o que falar, meus irmãos.
essa túnica aqui deu o que falar. Essa túnica aqui gerou bastante confusão. Se contar os sonhos do nosso irmão José. Então, se você puder acompanhar comigo, aqui nós temos um mapa mais ou menos de onde José foi vendido. Eles habitavam em Hebrom, certo? Jacó foi a Siquém, Siquém foi a Dotã, José é vendido como escravo a mercadores de Dotã. Opa! De Dotã, ele foi vendido pelo caminho para a terra dos filisteus. Vocês vão ver isso daqui. Acho que talvez a gente vê. Não, vocês vão ver isso aqui na próxima matéria. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Caminho dos filisteus, caminho de comércio. E ele foi parar lá em On, né? Perto do rio Nilo, lá no Egito. Isso aqui foi o que o nosso amigo, nosso irmão José passou. Está bem? Meus amados irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha dado certo essa aula. O professor Matheus gravou tudo uma vez só aqui, a primeira parte lá, os primeiros 10 minutos. O professor Matheus fez uma pausa para ver como é que estava o áudio e tudo mais, deu tudo certo. Espero que tenha dado tudo certo, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que ficou bastante tempo aqui na aula, talvez seja um pouco dificultoso, mas se esforce, tenha bom ânimo. Deus te ajude, Deus conceda força, te conceda ânimo, te conceda bênçãos e sabedoria. Amém? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e a paz de Jesus sejam com todos. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe tua casa e tua família. Um grande abraço. Amém.